E aí, bom dia, boa tarde, boa noite. Karina Oliveira, mais uma vez aqui. Eu já gravei esse vídeo, mas eu tava ouvindo música e a música ficou muito estourada. E não tinha como eu retirar a música de fundo ou também sairia o que eu tava falando. Então tô regravando hoje e vou postar logo mais. Eu sei que minha cara tá com cara de sono. Tô com cara de queimada, não sei se dá pra ver. É de sol, quem me dera uma piscina, uma praia, sem a viagem da praia, só pensar praia eu já tô lá. Mas enfim, o que eu gostaria de falar hoje? Alguém me indicou um filme, eu não sei quem que foi que me indicou. Eu fiquei muito curiosa em assistir esse filme. O filme falava sobre um rapaz, um garoto, que entrou, acredito eu, na universidade, na faculdade, não sei. E o professor não acreditava em Deus, e esse rapaz, ele acreditava. Então começa ali uma saga, né, do filme, do professor, querendo que o aluno prove, então, que Deus existe, que Deus está vivo. E eu fui procurar esse filme e encontrei, mas não era esse filme de fato. Esse filme se chama Deus Não Está Morto. E eu encontrei o filme Deus Não Está Morto, Uma Luz na Escuridão. Não era qual eu queria assistir, mas era o que eu tinha disponível no aplicativo no meu celular. Então eu assisti esse. E mesmo assim foi incrível, eu ainda vou assistir outro. Mas o que eu tava pensando e aprendendo com esse filme? Eu, quando assisto o filme sozinha, eu vou parando o filme e analisando as coisas que eu vou pensando, o que vai aparecendo na minha mente, eu vou questionando comigo mesma. Eu tenho um grupo de WhatsApp que é só eu, onde eu coloco os meus pensamentos, os meus questionamentos e discuto comigo mesma. Até porque é difícil encontrar alguém que fica discutindo dessas loucuras comigo, ou que consiga entender o que se passa dentro da minha cabeça. Nem eu não sei às vezes, então como que outra pessoa vai fazer? Então eu fico questionando comigo mesma. E teve um momento do filme que eu parei o filme e fui analisar comigo mesma as questões da vida que todo mundo passa, que são aqueles momentos ruins. Alguém que vem a falecer, alguém que esteja muito doente, alguma situação que acontece e tira você do eixo, a sua vida vira de ponta cabeça. E muitas vezes a gente deseja que tudo isso acabe pra gente voltar do ponto que a gente parou. Que tudo isso acabe pra gente voltar a ser quem era antes. E aí eu comecei a analisar. Será que é necessário a gente voltar do ponto que a gente estava? Ou essa reviravolta toda que deu na nossa vida foi pra tirar a gente desse lugar e jogar em outro? Porque se a gente analisar, se o caminho que a gente estava traçando, andando, estava correto, não tem porquê ter essa reviravolta. Se houve essa reviravolta, talvez seja para a gente sair desse caminho e seguir num modo diferente. Não faz sentido? E aí então eu fui analisar várias coisas que já aconteceram na minha vida. E foi depois de algo muito ruim ou algo surpreso, inesperado, de uma situação difícil, que minha vida mudou. Naquele momento foi difícil, mas passou e eu vi para que foi que aconteceu aquilo. Eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, eu na adolescência, eu era doidinho de tudo, né? Todo mundo falava que eu era doidinho, eu era estranha, eu era esquisita, porque eu não ligava com o que as pessoas falavam. Se eu queria ficar com alguém, eu ia, ficava, não me importava se a pessoa ia falar, se eu era uma coisa, se eu era outra, não me importava com rótulos, nunca me importei. Então eu queria ficar com aquele menino, eu ia, ficava, eu queria ficar com aquela menina, eu ia, ficava, e não me importava mesmo, não me importava. Hoje, eu não sei se é isso, mas muitas pessoas falam, periguete, no meu tempo, porque eu já tenho 30 anos, eu já tô ficando velha, né? Daqui a um pouco eu já vou fazer parte das... Você já não tá fazendo? Das coroas, né?
como diz Sérgio Reis, ela é coroa, já tem mais de 30 anos, agora que eu tenho 30. Mas então, chamava Vassourinha. Eu sempre tive um cabelo mais espetaculoso, né, mais armadão, então eu falava, vassoura meu cabelo mesmo. Então eu não me importava. E aí eu fiquei com meu marido, ele foi colocando um pouquinho mais de juízo na minha cabeça. Engravidei. Então, adolescente, 15, 16 anos eu acho, quando eu engravidei. E agora? É complicado, é uma situação difícil, uma gravidez na adolescência. E então meu marido falou, não me importa, a gente vai construir alguma coisa, a gente vai se casar, a gente vai se virar com esse filho. E assim foi. Meu filho nasceu, 6 meses depois a gente se casou e a gente veio morar junto. Foi difícil para mim sair da casa dos meus pais, sair da proteção, né, das asas dos meus pais e morar sozinha. Porque quando a gente está na casa dos nossos pais, os nossos pais é quem comanda a casa, é quem resolve os problemas da casa. Quando a gente está doente, é nossos pais que cuidam da gente. Não temos tanta preocupação da casa em si para se cuidar, dos alimentos, da limpeza, do pagamento das coisas da casa. 16 anos, 17 anos, sair da casa dos pais, morar sozinha já com filho, é muita responsabilidade. Não é fácil, é difícil, foi muito difícil sair da minha casa e ir para um lugar que eu não conhecia, com pessoas que eu não estava acostumada a ter uma convivência. Mas foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Eu tenho até dúvidas. Se eu não tivesse engravidado, se eu estaria casada com o meu marido hoje. Eu tenho quase certeza de que não estaria. Então, o filho veio na hora certa para as coisas acontecerem da maneira que teria que acontecer. Acredito eu quero acreditar que seja assim, para dar sentido à minha vida e aos meus pensamentos, talvez loucos e birutas. Mas enfim, teve uma reviravolta na minha vida. Adolescente, engravidar, não vou estudar, vou sair da casa dos meus pais. E no entanto, eu cresci muito. Em um ano que eu estava morando com meu marido, com meu filho, eu cresci o que eu não cresci em 15, 16. Foi difícil? Foi. Mas foi a coisa mais incrível que eu já fiz na vida. Mas enquanto estava difícil, nossa, estava difícil, caramba. Eu não tinha, vamos dizer assim, uma lavanderia. Então eu lavava roupa dentro da cozinha, assim, no cantinho do banheiro. Mas eu não tinha tanque. Então eu lavava a roupa dentro do tanquinho e enxaguava no lavatório do banheiro. Tá vendo? Que dificuldade, como diria meu pai. Que dificuldade. Mas são as reviravoltas da vida. Eu vou continuar esse vídeo para não ficar muito extenso. Então, eu vou colocar esse aqui. Daqui a pouco eu volto e coloco outro. Continua aí para você entender o que eu tô falando.